bora lá? 35 dias e contando. Início da leitura do livro Brincar, Jogar, Viver. 9 Jogos dos Povos Originários. Organização de Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto, Belenice Salé Grando. Prefácio. Apresentar os Jogos dos Povos Indígenas Brasileiros como parte de um contexto sociocultural no século XXI é um desafio complexo. Ao mesmo tempo, é uma honra apresentar estes jogos como um desdobramento do artigo 217 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual o esporte em suas diferentes manifestações é direito de todo cidadão e cidadã brasileiros. Direito que gera dever do Estado em fomentar práticas esportivas formais e não formais, com estruturas relacionadas às especificidades de seus aspectos culturais. Nesse sentido, o Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional do Desenvolvimento de Esporte e de Lazer, SNDEL, vem se empenhando nos últimos anos em construir e implementar uma política pública diferenciada de esporte e lazer, não para os indígenas, mas com o mesmo. O resgate, a valorização e a difusão da cultura indígena são elementos necessários à preservação dos conhecimentos e das manifestações culturais advindas das mais 220 etnias que vivem nas diferentes regiões do nosso país. São valores, ritos cotidianos que se apresentam no universo cultural das sociedades indígenas e que se manifestam em suas danças, cantos, pinturas corporais e em seus jogos esportivos que valorizam o lúdico, o brincar e a expressão de sentimentos como a alegria, essenciais para a qualidade de vida do ser humano e sua convivência social. No encontro propiciado pelos Jogos em novembro do ano de 2007 em Pernambuco, as semelhanças e identidade das diversas etnias chamaram nossa atenção. Sua forma de ver e entender o mundo e a natureza, muitas vezes tão diferente da maneira de ver dos não-índios. A simplicidade do dia a dia, a beleza e o colorido das pinturas, adereços e artesanato, a convivência com os parentes que moram longe. Tudo isso faz com que os jogos transcendam a sua própria realização enquanto atividade física e esportiva. A importância dos mesmos está para além da demonstração de força, habilidade, velocidade, destreza, cumprimento de regras, mas sim na cooperação, no respeito e na alegria dos participantes. Isso contagiou a todos os que tiveram o privilégio de estar acompanhando os jogos, seja na condição de organizador, voluntário, pesquisador de universidades brasileiras, representante de instituições governamentais, imprensa e público, que não se constituiu só de brasileiros, mas também de pessoas de outros países como Espanha, Itália, Estados Unidos e outros. Todos tiveram a oportunidade de conhecer e aprender mais sobre os indígenas brasileiros. Acreditamos que o registro dessa experiência histórica nesse livro é um marco emblemático dada a escassez de documentação e produção de conhecimento sobre os jogos dos povos indígenas. Manifestação já tradicional em nosso país. Além disso,
é pouco comum a publicação de avaliações das práticas desses jogos com registro na íntegra de falas de um grande número de indígenas participantes do evento, já que muitas vezes os registros realizados sobre os indígenas são feitos mais pela voz de indigenistas, políticos, historiadores, antropólogos e outros pesquisadores que falam como seus representantes. Na presente obra, colocamos-nos abertos a ouvir e dar voz a todos que puderam expressar seus testemunhos e relatar um pouco do processo da construção da 9ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas. Isto porque a realização dos 9º Jogos dos Povos Indígenas é uma das iniciativas de garantia de direito e promoção das manifestações esportivas entre os diferentes povos indígenas brasileiros, valorizando o universo cultural desse grupo social, bem como um passo importante na formulação e implementação de políticas públicas específicas para a garantia do acesso aos direitos sociais pelas populações historicamente excluídas dos mesmos em nosso país. Para isso, contamos com os melhores parceiros que poderíamos desejar. Os irmãos Marcos e Carlos Terena, bem como o Comitê Intertribal. Estamos convencidos de que a base da política do esporte e lazer indígena, cujo processo estamos construindo, reside na confiança mútua adquirida de forma lenta e segura desde 2007. Precisamos valorizar o tempo e a história, buscando o equilíbrio, sem afetar aquilo que somos, reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar e qualificar esta relação. Trabalhando firmemente nesse propósito, aproveitamos as infinitas possibilidades de reajustes e aprimoramentos nas ações que fazem parte desta caminhada. Indígenas ou não indígenas, somos, antes de mais nada, brasileiros. Nossas diferenças são, na verdade, nossa riqueza cultural e jamais inviabilizarão a convivência fraterna, o diálogo e o respeito que temos um pelo outro. Assim, é com muita alegria que convidamos você, leitor e leitora, a rever conosco esse momento histórico tão significativo para as nossas políticas públicas brasileiras, cujo sucesso também foi alcançado graças ao trabalho coletivo realizado pelo governo federal, Ministério do Esporte, FUNAI, Ministério da Justiça, FUNASA, Ministério da Saúde, SECAD, Ministério da Educação e CID, Ministério da Cultura, junto com o governo do estado de Pernambuco e as prefeituras de Olinda e Recife. Uma boa leitura a todos. Regiane Pena Rodrigues. Apresentação. As comunidades indígenas brasileiras abrigam populações desprovidas de acesso a políticas públicas de esporte e lazer que devem ser garantidas a todas elas. Seus territórios estão intimamente relacionados às suas identidades, melhor dizendo, são espaços onde se dão as manifestações culturais do grupo, onde se encontram valiosas tradições e onde acontece a transmissão intergeracional de seu patrimônio material e imaterial. Conhecimento que se manifesta por meio de jogos, danças, cantos rituais, produção artesanal, relação familiar, dentre outras formas de manifestações. Porém, por questões históricas, todo esse patrimônio não é suficientemente conhecido e reconhecido como uma de nossas maiores riquezas. Ao mesmo tempo,
o país pouco sabe das especificidades das demandas e necessidades dos indígenas no que tange ao esporte e ao lazer. Essas duas razões principalmente mobilizaram o Comitê Intertribal a criar e realizar os Jogos Nacionais dos Povos Indígenas desde a sua primeira edição realizada em Goiânia, no ano de 1996. Motivos que fizeram com que os nonos Jogos, centro das discussões do presente livro, fossem promovidos considerando como seu principal objetivo resgatar e valorizar os jogos esportivos indígenas, promovendo congraçamento e intercâmbio entre as etnias participantes, fortalecimento da identidade cultural desses povos e confraternização digna e respeitosa dos índios com a sociedade não indígena. Ao longo dessa história, o Ministério do Esporte, numa relação institucional com a FUNAI, Ministério da Justiça, por diversas vezes foi apoiador desses jogos, entendendo sua relevância sem, contudo, considerar essa experiência como um marco para a discussão de uma política de esporte e lazer deste Ministério, que inclui os indígenas como seus autores e beneficiários. Com esse sentimento, em 2007, o apoio do Ministério do Esporte aos nonos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas foi diferente. Em 19 de julho daquele ano, em reunião realizada no Rio de Janeiro com a participação dos secretários nacionais Júlio Filgueira e Regiane Pena Rodrigues, além dos representantes do Estado de Pernambuco, Nelson Pereira, secretário do Esporte, e Jorge Braga, iniciaram-se discussões governamentais mais amplas com vistas a definir um apoio institucionalizado aos Jogos com maior envolvimento do governo federal. Naquela ocasião, o Ministério do Esporte definiu que o apoio aos Jogos, até então coordenado pela sua Secretaria Nacional de Esporte Educacional, SNEED, passaria no ano de 2008 a ser de responsabilidade da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e de Lazer, SNDEL. Nessa transição, ficou acordado que, no ano de 2007, os encaminhamentos de organização e coordenação geral do evento, por parte do governo federal, já seriam da CNDL. Enquanto os encaminhamentos legais referentes ao gerenciamento e orçamento da ação ainda seriam pela SNEED. Assumir essa responsabilidade, a SNDEL assumiu também o planejamento integrado com a SNEED e todos os parceiros envolvidos nos jogos, especialmente o Comitê Intertribal idealizador do evento. A ideia não foi apenas somar os esforços institucionais e organizacionais demandados pelos jogos. Era previsto, sobretudo, conhecer as necessidades específicas desta realização, a aprender sobre elas trabalhando com os indígenas e os apoiadores. Certamente o sucesso desse desafio dependia desta integração e da capacidade de os atores envolvidos, especialmente os que compunham as instâncias de coordenação, entenderem a proposta dos jogos, se identificarem com ela e dialogarem muito, com muita abertura para ouvir e falar, como já mencionado pela secretária Regiane no seu prefácio. Por isso, adotamos um modelo de comissões conforme a natureza das atividades implicadas na ação, contemplando-as de forma descentralizada, diversificada e com o envolvimento em todas as subcomissões, no Comitê Intertribal, junto com os representantes das três instâncias governamentais apoiadoras, Governo Federal, Estado de Pernambuco e os municípios de Olinda e Recife, onde os jogos iriam se realizar. A publicação da Portaria Ministerial número 152, de 31 de julho de 2007, no Diário Oficial da União, criou a comissão organizadora
dos nonos Jogos Nacionais Indígenas, deflagrando várias reuniões em Brasília e Recife que passaram a tratar do planejamento, da execução e da avaliação da nona edição dos Jogos: transporte, alojamento, avaliação, infraestrutura, arena, campus, programação. No âmbito desta organização, foi constituída uma subcomissão de documentação e avaliação sob a coordenação do Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte, SNDEL, e do Comitê Intertribal. Um de seus objetivos foi envolver os representantes institucionais implicados em observações e debates realizados ao longo de todo o processo, por meio de reuniões periódicas de avaliação com vistas à qualificação do processo. Um segundo objetivo foi realizar entrevista com os idealizadores dos Jogos dos Povos Indígenas, participantes indígenas e gestores apoiadores, buscando analisar o vivido e levantar subsídios para a implementação da Política Nacional de Esporte, considerando atendimento das populações indígenas. A gravação, degravação e organização dos dados registrados em todos esses momentos permitiram-nos não somente registrar a memória do processo de construção dos nono Jogos, como também analisar especialmente 4 aspectos essenciais destacados pelos organizadores e gestores. 1. Viver da gestão compartilhada. 2. Avaliação das relações. 3. Aspectos relevantes para a organização dos jogos. E 4. Possibilidades criadas em todo o seu processo, aspectos que orientam a sistematização e organização dos dados coletados. Nesse processo, foram muito marcantes as falas dos indígenas, homens e mulheres, com os quais dialogamos. Eles nos fizeram lembrar de muitos brasileiros com suas alegrias, sonhos, problemas diários e vontade de fazer algo para superar as dificuldades e valorizar suas identidades e práticas culturais. Conhecer mais sobre essas histórias, cujos extratos de falas estão registrados nesse livro, aproximou-nos dos territórios indígenas e de parte da nossa história cotidiana que pouco ou nada conhecíamos. As expectativas dos indígenas tornaram-se vivas para todos os representantes institucionais participantes dessa avaliação, elevando um desejo de todos em reconstruir uma realidade, como se tivéssemos entrado de novo no cotidiano de muitos excluídos em nosso país. No entanto, dessa vez não estávamos entrando na realidade indígena como meros curiosos, mas sobretudo como aprendizes e cidadãos corresponsáveis pela reconstrução dessa história. Para dar vida a esse registro, organizamos o livro em partes que permitem leituras independentes e interrelacionadas, aliando pesquisas documentais com falas na íntegra. Nessa primeira parte, as apresentações colocadas apontam para fatores que gestaram o nascer desta produção. Na segunda parte, nosso diálogo é com indígenas idealizadores dos jogos e participantes dos nonos jogos. Parte desse texto, onde também conhecemos um pouco mais sobre que jogos são esses, que práticas corporais são vividas, que etnias participaram deste evento em Pernambuco. O que os indígenas têm para nos contar sobre a participação de cada etnia. A terceira parte reúne avaliações desta nona edição dos Jogos Nacionais Indígenas, realizada pelos participantes da organização do evento, indígenas, atachos, gestores, pesquisadores e público. Na quarta e última parte do livro, sintetizamos a avaliação dos pesquisadores da SNDEL e da Universidade do Estado de Mato Grosso, convidada a integrar a realização desta avaliação e a publicação dessa obra. Esse trabalho somente foi possível dado o empenho de todos os pesquisadores, colaboradores, participantes da subcomissão de avaliação e documentação que trataram de forma competente, cuidadosa e sensível tanto o levantamento de dados como
sua transcrição e organização. Esperamos que esta obra possa ajudar na leitura, compreensão e valorização das práticas indígenas, das revelações de seus territórios, do conjunto de suas lembranças, limites a serem superados e possibilidades vividas, revelando construções sociais e culturais do povo brasileiro a serem cada vez mais valorizadas por todos. Esta publicação também tem o sentido de contribuir com a ampliação de ações sistemáticas de esporte e lazer indígenas e a continuidade da realização dos Jogos dos Povos Indígenas como parte de uma política nacional que trata da questão indígena sempre com seriedade e respeito, revitalizando seu patrimônio cultural. Leila Mir de Santos, de Magalhães Pinto. Finish.